Meus amigos, minhas amigas, o grande vitorioso e os grandes perdedores da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo consiste em identificar quais foram os grandes perdedores e o grande vitorioso da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Os objetivos estratégicos dos Estados Unidos e Israel na guerra contra o Irã consistiam basicamente no seguinte: primeiro, promover a mudança do regime iraniano, com o assassinato de suas principais lideranças e o incentivo à revolta dos segmentos da população iraniana contra o regime. Segundo, destruir a infraestrutura econômica e militar do Irã, com bombardeios contínuos sobre alvos militares e econômicos. E terceiro, obter a rendição incondicional do governo do Irã após os assassinatos de suas principais lideranças e a destruição da infraestrutura econômica e militar do Irã. A ação militar dos Estados Unidos e de Israel não contribuiu para a consecução de nenhum destes três objetivos, porque não houve mudança no regime iraniano, nem houve rendição incondicional do governo do Irã, que demonstrou ter se preparado estrategicamente há bastante tempo para enfrentar uma guerra contra os Estados Unidos e Israel. Os objetivos dos Estados Unidos e Israel não foram alcançados porque, mesmo com os bombardeios contínuos sobre alvos militares e econômicos iranianos, o governo do Irã realizou, em resposta, ataques generalizados contra Israel e bases militares em empresas dos Estados Unidos situadas nos países árabes do Golfo Pérsico, aliados dos Estados Unidos. Fato este que contribuiu para que os governos desses países pressionassem o governo norte-americano para parar sua agressão contra o Irã, sobretudo porque fechou o Estreito de Hormuz, a passagem de 20% do petróleo mundial, do gás natural liquefeito e outros produtos para os países inimigos do Irã, liberando-o apenas para as embarcações de países amigos do Irã, a fim de provocar um impacto econômico global negativo, em especial nos Estados Unidos. Esta foi a resposta do Irã para fazer frente aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Foi bombardear as bases militares e instalações de empresas americanas situadas nos países árabes do Golfo Pérsico, de um lado, e de outro lado, promover o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial, a fim de provocar uma crise na economia mundial de graves repercussões, como todos nós tomamos conhecimento, como, por exemplo, a elevação da inflação, a quebra das cadeias produtivas mundiais, porque existe uma interdependência por conta da globalização dessas cadeias globais de produção, que ficaram comprometidas diante desse problema relacionado com o fechamento do Estreito de Hormuz. Na tentativa de neutralizar a estratégia iraniana de permitir a passagem pelo Estreito de Hormuz apenas de embarcações de países amigos, o governo Trump promoveu um bloqueio naval no Golfo de Omã, que fica logo imediatamente após o Estreito de Hormuz, a fim de impedir a passagem exatamente dessas embarcações de países amigos. Ao adotar essa medida de bloqueio naval por parte dos Estados Unidos, no Golfo de Omã, nada passava pelo Estreito de Hormuz, em prejuízo da economia mundial. Então ficaram prejudicados tanto os países amigos como os inimigos do Irã.
Considerando a relação entre os objetivos dos contendores e os resultados obtidos, pode-se afirmar que os maiores perdedores neste conflito foram Israel, devido aos elevados custos militares, econômicos e diplomáticos. Segundo, os Estados Unidos, pelos custos da intervenção militar e pela dificuldade de obter uma vitória estratégica decisiva. Terceiro, as populações do Irã, Líbano e Israel, que suportaram gigantesco custo humano, com grande número de mortos e feridos. Quarta, a economia mundial, afetada pela instabilidade energética e comercial resultante do fechamento do Estreito de Hormuz. Quinto, os países árabes do Golfo Pérsico, porque as bases militares e outras instalações norte-americanas foram alvo de ataques do governo iraniano em resposta à agressão militar dos Estados Unidos e de Israel. E sexto, o direito internacional, porque a guerra foi desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, que resultou no assassinato de lideranças do Estado iraniano e no bombardeio contra o território, instalações militares, infraestrutura iranianas e a população civil. As razões pelas quais Israel, Estados Unidos, as populações do Irã, Líbano e Israel, a economia mundial, os países árabes do Golfo Pérsico e o direito internacional são os grandes perdedores deste conflito, nós vamos apresentar a partir desse momento. Primeiro vamos abordar, colocar porque Israel foi um dos perdedores. Israel foi um dos perdedores neste conflito porque não alcançou seus objetivos e sofreu ataques diretos em seu território, rompendo a lógica anterior de conflitos predominantemente indiretos. Desta vez, houve o confronto direto entre Israel e o Irã. Israel enfrentou elevados custos econômicos e militares, com mobilização, defesa antimíssil e reconstrução do país. Aumentou seu isolamento diplomático em diversos fóruns internacionais e reforçou a percepção de que sua superioridade tecnológica, embora ainda muito elevada, não é capaz de impor sua vontade ao inimigo, o Irã. Apesar do apoio militar dos Estados Unidos, a segurança de Israel, de longo prazo, foi severamente desafiada, porque não evitaram a destruição no país provocada pela escalada militar direta iraniana. E o conflito arranhou ainda mais a imagem internacional de Israel, que complicou os processos de normalização diplomática em curso com o mundo árabe sunita e reativou e amplificou também ataques de aliados iranianos, como o Hezbollah no Líbano, de milícias xiitas no Iraque e dos Houthis no Iêmen, os quais impediram o retorno seguro de centenas de milhares de civis deslocados no norte de Israel. Apesar de Israel ter conseguido degradar mísseis, drones e instalações nucleares iranianas, com seus bombardeios, com superioridade aérea e ataques de precisão, o custo da ação militar foi alto demais, porque pela primeira vez, enxames de drones Shahed, mísseis de cruzeiros e balísticos hipersônicos Fatah 1/2, com velocidade acima de Mach 15, foram usados pelo Irã em larga escala para sobrecarregar o sistema de proteção israelense, o Iron Dome e similares em Israel, que passou a enfrentar também isolamento diplomático, que já era muito grande por conta do massacre que realizou contra a faixa de Gaza. E esse isolamento diplomático compromete a normalização das relações que estavam em curso com os países árabes e ampliou completamente a dependência econômica total de Israel dos Estados Unidos.
cuja campanha militar não se sustenta logisticamente sem o apoio americano. Israel é, portanto, um dos grandes perdedores dessa guerra. Um outro grande perdedor foi os Estados Unidos. E porque neste conflito teve que alocar elevado investimento na operação militar. Os custos financeiros da operação militar foram elevados. Houve um consumo significativo de armamentos sofisticados, cuja reposição pode levar anos. Há dificuldades em alcançar uma vitória política e militar decisiva contra o Irã, e a necessidade de negociar com o Irã mecanismo de redução da escalada para não agravar ainda mais a situação da economia mundial e do próprio Estados Unidos. A tentativa do governo Donald Trump de buscar um desfecho rápido ou a deposição do regime do Irã gerou custos políticos internos e externos elevados. Nos Estados Unidos está havendo um desgaste econômico interno porque o consumidor norte-americano foi severamente impactado pelo aumento da inflação, sobretudo de combustíveis. E no plano das relações internacionais, houve fracionamento de alianças, como os atritos diplomáticos com a Europa, que se colocou contra essa guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Os Estados Unidos sofreram uma grande derrota estratégica, com uma lista longa de danos, como o custo de cerca de 40 bilhões de dólares de gastos militares nesta guerra só para o Pentágono, segundo o CSIS. A perda de 13 militares americanos mortos e a inflação e preço da energia disparando nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sofreram uma grande derrota estratégica quando o Irã ganhou uma arma de guerra sem precedentes, com o controle do Estreito de Hormuz. E os aliados americanos do Golfo não contaram com a proteção militar que os Estados Unidos lhes prometeram. O memorando de acordo de cessar-fogo fechado pelos Estados Unidos com o Irã demonstra que o governo Trump capitulou diante do governo do Irã. O conflito dos Estados Unidos contra o Irã expôs os limites do poder militar norte-americano. Outro grande perdedor desta guerra foram as populações do Irã, Líbano e Israel. Porque, com os bombardeios sofridos, houve um total de 7.500 mortos nesses países e 1.100 feridos no Líbano, cerca de 750 feridos no Irã, dezenas de feridos em Israel, além de centenas de baixas entre as tropas dos Estados Unidos. Além das populações desses países sofrerem com esse conflito, houve a destruição das infraestruturas do Irã, Líbano e Israel, os deslocamentos populacionais, os prejuízos econômicos e o agravamento da insegurança alimentar e energética em diversas regiões. O povo iraniano foi o perdedor mais imediato e irreversível. O ataque inicial matou o líder supremo Ali Khamenei e outras lideranças políticas e militares importantes, numa tentativa dos Estados Unidos e de Israel de decapitar o regime iraniano. O Irã já vinha de uma crise interna profunda, com insatisfação popular crescente desde 2022, com civis protestando e sendo duramente reprimidos. O resultado político alcançado pelos Estados Unidos e Israel foi o oposto do que a campanha militar prometia, porque com a morte do líder supremo Ali Khamenei, assumiu o poder no Irã Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, garantindo continuidade da linha dura do regime iraniano. A defesa militar descentralizada iraniana manteve a capacidade operacional mesmo com as perdas de sua liderança. Outro grande perdedor deste conflito foi a economia mundial, porque o fechamento do Estreito de Hormuz pelos iranianos provocou a disparada imediata nos preços internacionais do petróleo, que gerou uma pressão inflacionária global
encarecendo combustíveis, transportes e alimentos, além de provocar fuga de investidores para ativos seguros, como o dólar e também a aquisição de títulos do Tesouro norte-americano. Houve aumento da volatilidade do mercado de petróleo, dos riscos do comércio internacional, na elevação dos custos de transporte marítimo, da incerteza nos mercados financeiros e das pressões inflacionárias sobre diversos países importadores de energia. Um outro perdedor também desse conflito, outros perdedores também desse conflito, foram os países árabes do Golfo Pérsico. Porque as bases militares e outras instalações norte-americanas foram alvo de ataques do governo iraniano, em resposta à agressão militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O governo do Irã atacou países do Oriente Médio, aliados aos Estados Unidos, como Israel, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o Catar, Síria, Egito, Bahrein e Kuwait, mirando bases americanas, aeroportos e até uma planta de dessalinização no Bahrein. Embora tenham permanecido formalmente aliados dos Estados Unidos, vários países do Golfo passaram a reavaliar sua dependência da proteção norte-americana após perceberem sua vulnerabilidade diante dos ataques iranianos. Este conflito estimulou os países árabes do Golfo Pérsico a uma busca maior por autonomia estratégica e diversificação de fornecedores militares. E, finalmente, o último grande perdedor neste conflito foi o direito internacional. Porque este conflito, a guerra, foi desencadeada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, que resultou no assassinato de lideranças do Estado iraniano e no bombardeio do território, instalações, infraestruturas e populações iranianas. Trata-se de um ato ilegal, sob a ótica da Carta da ONU, se configurando como um caso de guerra de agressão em flagrante desrespeito ao direito internacional. Quando a lei internacional é desrespeitada pelas grandes potências, como é o caso dos Estados Unidos, todo pequeno país fica ameaçado de perder sua soberania. Fica ameaçado. Quer dizer, a ameaça do Irã perder a sua soberania foi colocada na ordem do dia. Mas como o Irã se defendeu galhardamente contra a agressão norte-americana e israelense, isso não aconteceu. Não perdeu sua soberania. Pelo contrário, se fortaleceu ainda mais. Quais são as conclusões que nós podemos extrair de tudo que nós apresentamos? Que o presidente Trump dos Estados Unidos se vangloria de ter derrotado o Irã na guerra de agressão desencadeada em conjunto com Israel, quando na prática o grande vitorioso foi o Irã. Sob a ótica militar, o Irã sofreu danos militares e econômicos significativos, com os bombardeios de 11 dias de ataques aéreos contínuos e intensos, e sofreu também perdas importantes em instalações, infraestrutura e população civil. Apesar disto, o Irã preservou sua estrutura estatal e sua capacidade de dissuasão militar, suficiente para impedir uma vitória decisiva de seus inimigos. Ter impedido a consecução dos objetivos pretendidos pelos Estados Unidos e Israel, os 3 grandes objetivos que eu citei logo no início da nossa apresentação, isso representa uma grande vitória do Irã contra seus inimigos. O fato de ter impedido que os seus inimigos alcançassem os seus objetivos. Essa vitória do Irã foi possível com a adoção de 2 estratégias. Primeiro, o fechamento do Estreito de Hormuz. E segundo, o bombardeio iraniano de Israel e bases militares e instalações norte-americanas existentes no Oriente Médio, como Catar, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Iraque, com o uso de mísseis e drones. A estratégia de fechamento do Estreito de Hormuz para navios de países inimigos do Irã impactou negativamente a economia mundial.
inclusive a dos Estados Unidos, com a cessação do suprimento de 20% a 30% do petróleo mundial, cerca de 20% do gás natural liquefeito e 40% das exportações mundiais de ureia, 30% de amônia, 24% dos fosfatos e 50% do enxofre utilizado na fabricação de fertilizantes. E a estratégia de bombardeio iraniano de Israel em bases militares, instalações norte-americanas, do Golfo Pérsico, com uso de mísseis e drones, fizeram com que os países árabes do Golfo Pérsico constatassem que as 19 bases de instalações militares norte-americanas lá instaladas não os protegiam contra o Irã. A estratégia iraniana de fechamento do Estreito de Hormuz foi decisiva para obrigar o governo Trump a ceder às imposições do governo do Irã. E a estratégia de bombardeio iraniano das bases militares em instalações norte-americanas existentes no Oriente Médio obrigou os governantes dos países árabes do Golfo Pérsico a pressionarem o governo Trump a ceder às imposições iranianas. Então, essas estratégias foram perfeitas, funcionaram ao ponto de fazer com que o Irã passasse a ter uma vantagem competitiva no confronto com seus inimigos. Diante da impossibilidade de uma solução militar para a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, haja vista que ela agravaria ainda mais os danos crescentes sobre a economia mundial, a economia dos Estados Unidos e sobre a própria popularidade de Trump entre os norte-americanos, provocadas pelo fechamento do Estreito de Hormuz, o governo Trump dos Estados Unidos insistia em assinar com o Irã um acordo para levar ao fim do conflito, que, depois de bastante insistir, ocorreu com a mediação do governo do Paquistão. Após a análise de várias propostas dos Estados Unidos e do Irã, chegou-se a um texto de memorando, aceito pelas duas partes, que consta de 14 pontos para a busca de celebração de um acordo de paz no futuro. A análise desses 14 pontos deste memorando, meus amigos, permite constatar que houve a capitulação do governo Trump diante do governo iraniano devido aos seguintes fatos. Primeiro, o governo dos Estados Unidos cedeu à exigência do governo do Irã para garantir a integridade territorial e a soberania do Líbano, mesmo contra a vontade do governo de Israel, que estava bombardeou o Líbano durante bastante tempo. Estava ocupando parte do território libanês. Segundo, o governo dos Estados Unidos se comprometeu a respeitar a soberania e a integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos do Irã. Veja a outra concessão que os Estados Unidos fez. Fez a primeira com relação ao Líbano, para obrigar Israel a não mais continuar o massacre contra a população libanesa. Segundo, obrigou os Estados Unidos a respeitar a soberania e integridade territorial e não interferir nos assuntos internos do Irã. Terceiro, o governo do Irã conduzirá diálogos com o sultanato de Omã para definir a futura administração e serviços marítimos no Estreito de Hormuz, em consulta com os demais estados costeiros do Golfo Pérsico, em conformidade com o direito internacional aplicável e com os direitos soberanos dos países litorâneos do Estreito de Hormuz. O governo do Irã pretende cobrar uma taxa pela passagem do Estreito de Hormuz, aliado ao sultanato de Omã, que é o vizinho do Irã. Quarto, o governo dos Estados Unidos se compromete a desenvolver, em conjunto com parceiros regionais, a desenvolver um plano definitivo e mutuamente acordado no valor de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução e o desenvolvimento econômico da República Islâmica do Irã. Foi outra concessão americana ao Irã. Quinto, o governo dos Estados Unidos se compromete a encerrar todos os tipos
de sanções contra a República Islâmica do Irã. Ou seja, sanções que já vem há décadas contra o Irã. O governo dos Estados Unidos teve que ceder. Então vai encerrar todos os tipos de sanções, incluindo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, as resoluções do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica e todas as sanções unilaterais dos Estados Unidos, primárias e secundárias, de acordo com o cronograma acordado como parte do acordo final. Outro ponto importante também, outra concessão feita pelo governo americano ao Irã. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitirá isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano. Por exemplo, o Irã há muitos anos não exportava, não estava isento, exportava o seu petróleo com restrições. E agora o Irã conseguiu fazer com que o Departamento de Tesouro emitisse isenções para a exportação do petróleo bruto iraniano, produtos petrolíferos e derivados, bem como para todos os serviços associados, incluindo transações bancárias, seguros, transporte e outros. Foi outra concessão americana. A 7ª concessão americana, o governo dos Estados Unidos se compromete a disponibilizar integralmente para uso os fundos e ativos congelados ou restritos da República Islâmica do Irã após a implementação deste memorando de entendimento. Quer dizer, outra concessão americana. E finalmente, outra concessão americana. A República Islâmica do Irã manterá o status atual do seu programa nuclear. Não vai mexer no programa nuclear. E os Estados Unidos da América não imporão novas sanções, nem deslocarão forças adicionais para a região. Também outra exigência do Irã de evitar fazer com que as forças militares americanas, sobretudo as navais, elas sejam afastadas dessa região. As únicas concessões do governo do Irã foram basicamente duas. A primeira é que o Irã restabelecerá o tráfico de embarcações pelo Estreito de Hormuz após o governo dos Estados Unidos promover a retirada do seu bloqueio naval do Irã. Então essa é a condição. Acaba com o bloqueio, com o fechamento do Estreito de Hormuz, mas os Estados Unidos têm que remover todas as embarcações militares, acabar com o seu bloqueio naval próximo do Golfo de Omã. Segundo, a República do Irã reafirma que não buscará adquirir ou desenvolver armas nucleares. Quer dizer, teve que fazer essa concessão. As duas partes também concordaram em discutir a questão do enriquecimento do urânio e outros assuntos mutuamente acordados relacionados às necessidades nucleares do Irã, com base em uma estrutura satisfatória a ser definida no acordo final. Bem, o que nós podemos concluir, pelo que acabamos de expor, é que fica demonstrado que o Irã foi o grande vencedor do conflito, porque o governo Trump capitulou, se rendeu diante das imposições do governo iraniano. E o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã reconfigurou profundamente o cenário internacional e do Oriente Médio. Embora o discurso inicial dos governos dos Estados Unidos e de Israel estivesse focado em uma guerra curta para neutralizar as capacidades nucleares e balísticas do Irã e conter a influência regional deste país, os desdobramentos práticos geraram consequências negativas para os Estados Unidos e Israel no plano militar, porque subestimaram a capacidade do Irã de reagir à agressão militar sofrida e geraram, sobretudo, severos impactos econômicos sobre a economia mundial. Além da vitória alcançada pelo Irã no conflito contra os Estados Unidos e Israel, que foram os grandes perdedores da guerra que eles desencadearam, a Rússia e a China emergiram como os grandes beneficiários estratégicos desse conflito. O conflito contra o Irã drenou os recursos e o foco dos Estados Unidos do leste europeu e da região do Oceano Índico e do Pacífico, que estão sendo alocados na guerra contra o Irã.
além de consolidar a dependência econômica e militar do Irã em relação a Pequim e Moscou. Outros grandes beneficiários desse conflito foram as indústrias de armamentos, as petroleiras globais, devido à elevação do preço do petróleo, as indústrias de armamentos devido à demanda de armas, e empresas de seguros marítimos, que também aumentou o valor do seguro. Empresas essas que acumularam lucros bilionários com a volatilidade dos mercados. Bem, para que nós pudéssemos realizar essa nossa apresentação, nós pesquisamos várias publicações. A primeira foi uma publicação de nossa autoria, que tem como título: "O Irã mostra que o imperialismo norte-americano é um tigre de papel". Isso está disponível no site do LinkedIn. Nós pesquisamos também um artigo publicado pela CNN Brasil. O título é Análise: Os ganhadores e os perdedores da guerra entre Estados Unidos e Irã. Isso está disponível no site cnnbrasil.com.br. Levamos em conta também uma publicação de nossa autoria: O checkmate do Irã contra o governo Trump levou à capitulação dos Estados Unidos. Isso está disponível no site ib.ong.br. E, finalmente, como última publicação que nós pesquisamos, foi uma revista revista Relações Exteriores. O título do artigo é Israel e Irã, uma história de rivalidade geopolítica, conflito e escalada nuclear no Oriente Médio. Isso está disponível no site relacoisexteriores.com.br. Portanto, é isso, meus amigos, que eu tinha a lhes falar sobre o conflito que atingiu o Oriente Médio, conflito desencadeado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, e que teve um grande vitorioso, que foi o Irã, e como perdedores, além de Israel e dos Estados Unidos, a economia mundial, os países árabes do Golfo Pérsico e o direito internacional, que foi comprometido com essa guerra de agressão promovida pelos Estados Unidos e por Israel. É isso que eu tinha a dizer, e deixar um forte abraço para todos.